A paz do Senhor, juniores, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como tem passado? Sou grata a Deus pela vida de cada um de vocês que tem participado dos nossos desafios todas as manhãs, das nossas orações. Deus abençoe a vida do tio Everson, da tia Chenise, que teve a ideia das orações pela manhã, o tio Everson com os desafios. Sou grata a Deus pela vida de cada um deles e de vocês também, tá ok? Nas nossas aulas presenciais a gente tinha a nossa caixinha da oração e essa caixinha cada um depositava seu pedido todos os domingos, mas como agora a gente está na nossa aula online, se você tem algum pedido de oração especial, você fale conosco, coloque ali no grupo que nós estaremos orando por você e por sua família. Amém? Então vamos orar e vamos iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, ó Pai, nós te agradecemos por tudo. Somos gratos a Deus pela vida de cada um desses juniores, Senhor Jesus, que estarão assistindo, Senhor, a nossa aula. Senhor, se faça presente neste momento, Senhor. Nos direciona, Senhor, que seja feito conforme a sua vontade. E que a sua palavra produza resultado e frutifique na vida de cada um. Amém? Então vamos para a nossa lição. Eu estou muito feliz porque vocês estão lendo a palavra do Senhor todos os dias. Isso é ótimo, é excelente. Nós precisamos alimentar o nosso corpo com o pão e a nossa alma com a palavra do Senhor. E nós estamos estudando esse trimestre sobre conhecendo mais sobre Deus. A revista já foi postada para vocês em PDF ali no nosso grupo. E hoje nós vamos para a nossa aula de número 3. O tema da nossa lição é Deus, o Deus bondoso. Isso mesmo, Deus bondoso. Você tem sido grato a Deus por tudo que Ele tem feito por você? Será que Ele tem sido bom com você? Sim, Ele tem sido bom para conosco. Ele tem sido bom porque Ele te deu a saúde, te deu ar de cada dia que você respira, Ele te deu alimento, o pão, Ele te deu uma família, um teto, um lar, um cobertor, um banho quentinho, Ele te deu tudo. Então Ele é bom para comigo e Ele é bom para com você. E a nossa história de hoje? Antes nós vamos falar o nosso memorizando. O nosso memorizando diz assim, leia lá comigo. Anunciarei o amor de Deus, o Senhor, e darei graças por tudo que Ele tem feito, pois o Senhor nos abençoou ricamente. Isso mesmo, o Senhor abençoou ricamente, está escrito em Isaías 63, no versículo 7. O Senhor abençoou ricamente a minha vida, a sua vida, o seu pai, a sua mãe, o seu avô, sua avó, sua família. Ele tem abençoado todos nós. E por isso nós somos gratos. Durante a semana nós lemos vários versículos. E esses versículos falam sobre a bondade do Senhor. O salmista relata em várias passagens o que Deus tem feito. E ali na segunda-feira a gente lê o Salmo 23, 6 e ele fala do amor seguro do Senhor, porque ele fala, habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor, o amor de Deus é um amor certo, Ele cuida de nós, amém? E durante a semana vocês já fizeram os versículos, a leitura, então não há necessidade da gente fazer... Então não há necessidade da gente fazer a leitura, porque vocês já fizeram a leitura durante a semana. Isso mesmo, continue firme nas leituras, né? Você conhece alguma pessoa que está em situação difícil? Você conhece? Pode ser uma família, um primo, um coleguinha que está passando por um momento difícil? Eu conheço. Eu estou passando um momento difícil porque eu tive 2 percas muito grandes na minha família durante esses últimos 20 dias. Faleceu a minha avó e faleceu a minha tia. A mãe da minha mãe e a irmã da minha mãe. Então, nós estamos vivendo dias difíceis. E eu creio que você também conhece alguém que está passando por algum momento difícil. Ai, tia, mas que momento difícil é esse?
Nós podemos estar passando inúmeros momentos na saúde, na área financeira. O papai e a mamãe pode estar com alguma dificuldade porque está tudo fechado, lockdown. Muitas vezes o papai e a mamãe trabalham com comércio que teve que fechar as portas. Mas o Senhor é o Deus provedor de todas as coisas. Nós temos tão somente confiar nele, descansar nele, porque ele vai prover de alguma maneira ou de outra, ele vai prover para nós. E você? Você está passando alguma situação difícil? Será que você está triste? Será que, ai meu Deus, estou um pouquinho deprimido com esses dias tão tenebrosos que nós estamos vivendo? Não podemos ir à igreja, não podemos passear, não podemos ir num parque, aonde nós vamos, a gente fala, meu Deus, olha o Covid! Não encosta aqui, não encosta ali, não vai ali. Será que a gente está passando esses momentos difíceis? De tanta tristeza, alguma outra coisa, de enfermidade? Às vezes você está precisando de alguma coisa que o papai e a mamãe não conseguem te dar neste momento. Será que a gente está passando? Então, vamos crer no Deus provedor de todas as coisas, porque Ele está no controle de tudo. O Senhor está no controle, Ele não perdeu o controle de nada, independente da situação. Nós estamos vivendo dias horríveis, dias difíceis em todas as áreas. Mas o Senhor, Ele vai prover, Ele vai, igual aquele povo no deserto, Ele proveu o maná, Ele proveu água, Ele proveu tudo. Então vamos crer que o Senhor vai prover. O Senhor é um Deus poderoso. E na nossa história de hoje, nós vamos ver uma linda história sobre esse menino. Você já ouviu essa história, mas hoje nós vamos contar ela novamente e você vai ver como Deus foi bom, Deus foi misericordioso na vida desse personagem. A história dele está lá em Gênesis, no capítulo 21. Se você quiser, depois você dá uma lidinha lá que você vai aprender muito mais na palavra do Senhor. Então, crianças, você sabe quem foi Ismael? Ai, tia, quem foi Ismael? Ismael foi o irmão de Isaque. Isso mesmo, ele foi o irmão de Isaque. Abraão, antes mesmo dele ter Isaque com a sua esposa Sara. Isso mesmo, ele teve lá um encontro com a Agar, a egípcia Agar, que morava lá na casa deles. E ele teve um filho com ela. E é sobre esse filho que nós vamos contar a história hoje. Então, crianças, vocês estão vendo essa linda paisagem? Sim, é Abraão e Sara. O Senhor havia feito uma promessa há muito tempo para Abraão e para Sara, que eles teriam filho e que desse filho ele teria construiria uma grande nação. Mas o tempo foi passando, crianças, foi passando e eles estavam meio desacreditados nessa promessa que o Senhor havia feito. Pois é, e daí? Mas passou o tempo, Sara teve o seu bebezinho, o bebê da promessa, o filho da promessa, o tão sonhado filho que dele viria uma grande nação. Mas antes, por causa da demora que estava vindo, que estava acontecendo, que o bebê não vinha, Sara deu a ideia para Abraão. Abraão, então eu sou muito velha, eu não vou poder ter filho, Abraão. Então vamos fazer o seguinte, você pega e se deita lá com Agar, a nossa criada, e você tem um filho com ela. Vai que é a promessa que Deus fez, é através dela, né? Já que eu tô velha. Enfim, Abraão acabou tendo um filho com Agar. E depois, posteriormente, veio Sara e teve
o filho da promessa. E esse filho da promessa, no dia que ele foi desmamado, eles fizeram uma grande festa. É isso mesmo. Eles fizeram uma festa porque o menino já estava grande, agora ele já estava mais independente, já não estava mais mamando na sua mãe, então fizeram uma grande festa. É isso mesmo. Mas daí, o que aconteceu, crianças? Sara, isso mesmo, Sara viu o filho Ismael, que era o filho de Agar com Abraão, ele estava caçoando do filho dela, de Isaac, estava lá, acho que tirando sarro, ou sei lá, coisa de criança, mas ela estava, ó, de olho antenado, ligado, e ela viu. E o que será que aconteceu, crianças? Ela viu Ismael tirando sarro do Isaac. E ela ficou ali, ó, só pensando, que será que eu vou fazer? Ah, eu já sei. Mas sabe, ela ficou pensando assim, eu acho que Abraão vai fazer do Ismael herdeiro de todas as coisas que nós temos. Não estou gostando nada dessa ideia. E ela teve uma ideia brilhante. Ela falou assim, eu vou falar para Abraão para que ele mande logo essa mulher embora daqui. Ela vai embora, olha ela falando com Abraão, e ela vai embora daqui, vai levar seu filho e eu não quero mais nada aqui, e ele não vai ser herdeiro, ele não vai herdar nada do que nós temos. Ai, crianças, que triste, né? Será que Abraão ficou feliz? Será que o pai da fé ficou feliz de ouvir aquilo, que ele tinha se despedido do filho dele? Que apesar de tudo era o filho dele, não era com Sara, mas era com Agar, mas era parte dele. E ele ficou muito triste, crianças. Ele ficou muito triste, porque ele não queria, ele queria ter seu filho perto ali, né? Ter o filho perto, porque ele amava o seu filho também. E ele ficou muito triste, aborrecido, e ele não sabia o que fazer. Falou, meu Deus, como que eu vou mandar embora meu filho? E agora? O que vai ser de mim? Mas Deus, na sua infinita bondade, falou com Abraão. Falou assim, Abraão, faça o que a sua esposa Sara está te pedindo. Isso mesmo, faça, deixa que Agar vá embora. Mas eu não vou desamparar eles, eu vou cuidar deles e também vou fazer uma grande nação através da vida do seu filho Ismael. Então Abraão se alegrou, ele obedeceu a voz de Deus, que Deus falou, vai, deixa que vai, porque a promessa que eu te fiz não é por meio de Ismael, é por meio de Isaac. Então deixa que eles vão, eu vou cuidar de tudo, deixa comigo. E o que Abraão fez? Obedeceu a voz do Senhor e no outro dia cedo chamou Agar e ele preparou pão para ela e ele preparou ali para ela uma botija de água e se despediu dela. Crianças, ela colocou o filho embaixo e ela pegou o seu filhinho e foi embora para o deserto. Olha eles partindo, que triste, né? Imagine Abraão lá olhando e o filho indo embora. E ele sem saber se poderia mais uma vez ver o seu filho ou não, né? E eles foram embora para o deserto de Berseba. Isso mesmo. E ela caminhou com seu filho Ismael, só que o que ela levou não foi suficiente. Ela levou pão e ela levou água, mas eles foram tomando, foram se alimentando e de repente, com aquele sol escaldante, eis que não tem mais água. E agora? Quando se está no deserto não tem água ou tem água? Será que tem uma torneirinha, tem um rio, tem alguma coisa que a gente pode ir lá pegar água? Não. Infelizmente, não
tem. E ela cansada, o seu filho cansado e morrendo de sede. E ela fez o quê? Colocou o seu filho embaixo de uma árvore e ela se afastou dele, porque ela viu que ele ia morrer de sede e ela não tinha o que fazer. Como ela ia fazer? Como ela ia dar água para o seu filho? Aonde ela olhava era um deserto imenso, um deserto gigante, areia por todos os lados. Não tenho o que fazer. Então ela falou, deixa ele ali e eu vou me afastar, eu não quero nem ver o que vai acontecer com meu filho. Ele vai morrer, eu não tenho o que fazer. Não tenho mais para onde pedir socorro, gritar, não passa ninguém nesse lugar. Crianças, e de longe ela escutava o choro do seu filho. Mas vocês sabem o título da nossa lição? O Deus bondoso? Isso mesmo, o Deus bondoso, o Deus da providência. Eis que de repente do céu o anjo do Senhor falou. Por que está preocupada, Agar? Por que está preocupada? Imagine a gente passando maior dificuldade. Por que está preocupada? Deus ouviu o choro do menino. Olha que maravilha, glória a Deus. Deus ouviu o choro do menino. Deus ouviu a sua oração. Deus ouve a nossa oração. Deus ouve o seu pai, a sua mãe. Deus ouve. Por isso que a gente ora, crianças. Porque o Senhor está ali, com os ouvidos atentos às nossas petições. E tudo que nós pedimos de coração, o Senhor pode ter certeza que Ele vai nos atender. E o Senhor Deus ouviu o choro do menino. E Ele falou, levanta-te, põe-te em pé, pois eu farei dele uma grande nação. Glória a Deus, olha que bênção. Mais uma promessa, a promessa agora para Ismael. Então levanta, sai daí, vai tudo se resolver. Olha ela lá, olhando o filho de longe, caído lá. Coitada, ela não queria nem olhar, ela estava muito preocupada, o coração angustiado. Mas o Senhor falou com ela, o anjo do Senhor falou com ela que ia prover, que ia fazer uma grande nação. Então, se o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Você pode estar no deserto, aonde quer que você esteja. Se o Senhor falou, Ele vai cumprir. Vocês sabem, crianças, que nós temos uma promessa do Senhor. Todos nós temos uma promessa que nós vamos morar no céu, que nós precisamos ser obedientes, que nós precisamos trilhar o caminho certo, o caminho da verdade. Então nós sejamos obedientes na palavra do Senhor, que o Senhor vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. E o Senhor falou, o Senhor vai cumprir, o Senhor não ia deixar que eles morressem lá, porque o Senhor acabou de fazer uma grande promessa. Então, de repente, do nada, no meio de um deserto, Agar avistou um lindo poço. Olha ali que lindo, a água caindo, uma água jorrando fresquinha. E o que aconteceu? Ela foi lá e ela tirou água e ela deu a água para o menino e o menino ressurgiu as forças, que estava lá todo caidinho, coitadinho, imagina aquele sol na cabeça, e ele ficou bonzinho de novo. E ela deu água para o menino. E a partir daquele dia, Ismael cresceu e eles ficaram ali no deserto. Eles continuaram ali depois. Eles moraram lá no deserto e ele se tornou um grande atirador de flechas. Isso mesmo! E ele casou e ele morou na região de Parã. E Agar, né? O Senhor não deixou eles desamparados, mesmo que a promessa para Abraão foi com a vida de Isaque. O Senhor não desamparou Ismael. O Senhor cuidou dele. O Senhor não deixou que eles morressem lá naquele deserto. O Senhor providenciou o que eles estavam precisando naquele momento. E eles estavam precisando de água. E o Senhor foi o provedor da água. Então, tudo que nós estivermos precisando,
Vamos pedir ao Papai do Céu, que o Papai do Céu vai prover. E eu declaro nesta hora, se o Senhor prometer, Ele vai cumprir. E se vocês estão precisando neste momento de trabalho, o Senhor vai abrir a porta do trabalho para vocês. Se estiverem precisando de alimento, o Senhor vai prover o alimento. O Senhor vai prover a roupa. O Senhor vai prover tudo. O Senhor vai prover saúde. Nós vamos, em nome do Senhor Jesus, nós estamos orando e vocês oram. E o Senhor vai nos atender, porque todos somos carentes, somos necessitados das mãos poderosas do Senhor sobre a nossa vida, nos provendo tudo diariamente, nos provendo vida, fôlego, ar, todos os dias. Então Deus cumpriu ali a promessa que Ele fez a Abraão, que Ele cuidaria do filho Ismael. Então Ele cuidou e Ele prometeu para Abraão que cuidaria e Ele cuidou. E o menino se tornou-se pai de uma grande descendência, bem numerosa. Isso mesmo. Então, todos os dias da nossa vida, os olhos bondosos do Senhor, eles estão atentos para a nossa vida, assim como Ele estava atento para a vida de Ismael. Deus estava com o menino e trouxe prosperidade e trouxe proteção. Então, crianças, essa é uma história muito bonita. É um exemplo de muita fé. Muita fé. Então, mesmo quando nós não compreendemos nada, todas as formas de agir, a gente não sabe, o Senhor tem a maneira de agir. E o melhor é sempre obedecer. Por isso que nós precisamos ser obedientes. Olha lá, Ismael, ele viveu lá no deserto e ele fez, o Senhor se tornou ele uma grande nação. Os ismaelitas, sim, são os descendentes de Ismael, que o Senhor prometeu que foi um grande povo. É isso mesmo. Então nós precisamos confiar no Senhor. Por quê? Porque o Senhor é bondade e o Senhor é amor. Isso mesmo. O Senhor, Ele é amor. Ele tem amor por mim, amor por você, independente da situação. Às vezes nós somos tão fracos, tão falhos, tão pecadores, tão cheios de defeitos, que a gente olha e fala, Senhor, o que o Senhor viu em mim, né? O que o Senhor viu em mim? Porque o Senhor Jesus, o Senhor Deus, no seu infinito amor, mandou Jesus lá na cruz do Calvário para morrer por mim e morrer por você. Mesmo a gente sendo tão pecadores, mas o Senhor cuida de nós em todos os momentos. Então, como será que Deus tem cuidado de você? O Senhor tem cuidado, tem te livrado, né? Então, da mesma maneira que Ele proveu tudo que eles precisavam ali no deserto, no caso era a água, o Senhor proveu. Então, o Senhor está suprindo todas as nossas necessidades. Porque o deserto é um lugar difícil, um lugar de muitas provas, de muitas lutas. Às vezes a gente está num deserto espiritual também. Mas naquele deserto, o Senhor vem com as suas mãos e Ele nos conforta e Ele nos acalenta. Ele cuida de nós em todos os momentos difíceis. Tem muitas crianças que foram abandonadas, que elas não têm um lugar para morar, que elas não têm um teto, que tem que viver na rua. Pois é, mas o Senhor cuida. O Senhor tem uma maneira diferente de cuidar de cada um, mas o Senhor estende as suas mãos. Muitas crianças sofrem, têm angústia, passam por muito sofrimento. Mas o que a gente pode fazer? Nós podemos orar, nós podemos confiar no Senhor, porque o Senhor, Deus, Ele cuida de você, Ele cuida de mim, Ele cuida da sua família, Ele cuida de nós. Deus está no controle de tudo, Ele cuida de tudo e Ele é soberano. Então o Senhor é bom, Ele é misericordioso, mesmo às vezes a gente não merecendo, Ele cuida de nós, graças a Deus. Então
Esta foi a nossa aula. Espero que você tenha gostado. Continuem firmes na presença do Senhor. Continuem firmes na leitura. Faça essa leitura com amor, não faça por obrigação, porque nós lendo a palavra do Senhor todos os dias nós estamos alimentando o nosso corpo. Nosso corpo não, nós estamos alimentando a nossa alma, nós estamos nos fortalecendo. Quando vir os dias difíceis, os momentos duros, os momentos ali que às vezes a gente nos deixa desanimado, a palavra do Senhor é o alimento, ela nos deixa forte, ela que vai nos fortalecer, e o Senhor Jesus vai cuidar de nós, porque nós estamos sendo fiéis. Então, que o Senhor Deus continue com vocês, né? E Ele sabe tudo que nós necessitamos. Vamos orar, entregar tudo nas mãos dele. Tudo que a gente precisar, a gente pega e coloca nas mãos do Senhor, que o Senhor vai guardar, que o Senhor vai cuidar. E eu tenho certeza que da mesma forma que Ele cuida de mim, Ele